Olá a todos! Nesta série de 2 vídeos iremos resolver exercícios de provas finais de matemática de 6 ciclo, de testes intermédios de matemática de 9º ano e de provas de aferição de matemática de 8º ano relativos ao tema OTD, Organização e Tratamento de Dados, envolvendo a análise de dados, a média, a mediana, a moda e as medidas de tendência central, exercícios que vão envolver mais do que uma destas medidas. Neste primeiro vídeo iremos fazer exercícios relativos à análise de dados e relativos à média. Em relação à média, primeiro iremos fazer exercícios de média envolvendo o cálculo direto e com dados representados em gráficos e tabelas. De seguida, iremos fazer exercícios de média determinando valores dada a média. E finalmente, iremos fazer exercícios de média envolvendo outros casos. Vamos então resolver o primeiro exercício que saiu na prova de aferição de 8º ano de matemática de 2023. O gráfico apresenta dados relativos à área marinha protegida de 5 países europeus em km² em 2016 e em 2019. Associa cada frase ao país que lhe corresponde. País que registrou um crescimento de 10% da área marinha protegida em 2019 face a 2016. Esse país é a Finlândia. Porquê? Porque considerando os 8.000 o valor da referência 2016, os 100%, calculando 10%, também se podia fazer logo diretamente aqui 110% para ver o resultado final, mas calculando 10% de crescimento, o valor correspondente ao crescimento foi de 800. Se repararmos na Finlândia, em 2019 temos 8.800. Segunda frase. País que triplicou a área marinha protegida em km² em 2019 face a 2016. Apesar de em França haver um aumento muito grande, o país que triplicou foi a Grécia, porque o triplo de 7.430 vai dar os 22.290 de 2019. Por isso aqui o país que triplicou foi a Grécia. Depois, país com menor crescimento da área marinha protegida em km² em 2019 face a 2016 é efetivamente a Estónia, em que o aumento foi de apenas 56 km². Um segundo exercício relativo à análise de dados da prova final de ciclo 2022, segunda fase. O gráfico seguinte representa a percentagem de energia elétrica produzida por via hídrica e a percentagem de energia elétrica produzida por via eólica em relação ao total da energia elétrica produzida em Portugal de 2011 a 2020. Para cada uma das frases 1, 2 e 3, assinala com uma cruz o ano que lhe corresponde. Primeira, a percentagem de energia elétrica produzida por via hídrica e por via eólica em conjunto foi a mais baixa. Não há dúvidas aqui, por referência, que é o ano de 2017, onde se vê que a produção de uma e de outra via são as mais baixas. Segunda, em conjunto, a energia elétrica produzida por via hídrica e por via eólica foi superior a 50%. Em 2012, nem por isso, nem pensar. Em 2014, sim, porque se reparares, quer de energia eólica já é superior a 20% e de energia hídrica também superior a 30%. Então será aqui o ano 2014, 2015 não iria acontecer, nem em 2019 também nunca seria superior a 50%. Mais de um quarto de energia elétrica total foi produzida por via eólica, ou seja, dos anos que nos faltam, 2012, 2015 e 2019, qual é que o valor da energia eólica é superior a 25%. E é superior a 25% em 2019, em que se vê que o valor ultrapassa aqui os 25%. Então a terceira afirmação corresponde ao ano de 2019. Deixo-te 3 exercícios relativos à análise de dados parecidos com estes que fizemos aqui. Curiosamente são os exercícios 16 das provas que deixo aqui, provas finais de 6 ciclo de 2023, época especial e primeira fase, e de 2022 da primeira fase, que poderás encontrar no site do IAV, clicando em provas e exames, provas finais de ciclo do ensino básico, arquivo de provas, e neste caso, como são provas de finais de ciclo,
no arquivo das provas finais de ciclo do ensino básico. Em relação à média, os exercícios têm saído em provas finais de ciclo, testes intermédios e provas de aferição, eu dividiria em 3 grupos. Um primeiro grupo de cálculo direto, um segundo grupo onde são exercícios em que é dada a média para descobrir valores em falta e um terceiro grupo onde é pedido o cálculo da média em situações diferentes. O primeiro exercício que vamos fazer é de cálculo direto. Em relação a este exercício que saiu na prova final de ciclo 2022, primeira fase, diz o seguinte: no gráfico seguinte está representado o consumo de água em metros cúbicos de uma família nos primeiros 8 meses de 2021. Qual é a opção que apresenta o consumo médio final de água desta família em metros cúbicos no período referido? Ora bem, muito simples. Os valores que temos, que estão aqui colocados em metros cúbicos, referentes a esta família, em 8 meses, é somar os valores todos, dividir pelo número de meses em causa, que são 8, e ver qual é o valor, que neste caso é 18. Por isso a opção correta neste caso será a opção A. Um outro exercício de cálculo da média, mas agora com informação disposta de uma forma diferente. Temos uma escola em que no ensino profissional o número de horas da disciplina de matemática varia consoante os cursos. Temos cursos que têm 1 hora semanal, são 4 turmas, 1 hora e meia semanais são 10 turmas, como se pode ver aqui no gráfico, 2 horas semanais são 13 turmas, 2 horas e meia são 8 turmas e 3 horas semanais temos 15 turmas. O que queremos saber é o número médio de horas semanais da disciplina de matemática nas turmas dos cursos profissional, dos cursos de ensino profissional deste agrupamento. Ora bem, primeiro, 1 hora são 4 turmas. Poderíamos fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não vale a pena. O que é que vamos fazer? 1 hora são 4 turmas. Mais 1 hora e meia temos 10 turmas, vezes 10. 2 horas temos 13 turmas, vezes 13. 2 horas e meia temos 8 turmas, vezes 8. E 3 horas temos 15 turmas, vezes 15. Ok, a dividir por o número de elementos em estudo. Tentador chegar aqui e dizer que é dividir por 5, está errado. Porquê que não é dividir por 5? Porque é o número de turmas que nós temos nesta escola, o número de turmas com o ensino profissional. Neste caso é 4, mais 10, mais 13, mais 8 e mais 15, ou seja, 50. Vamos ver o que é que dá no nosso numerador, que dá 110. E dividindo então os 110 por 50, temos então que o valor de médio das horas semanais da disciplina de matemática nos cursos de ensino profissional deste agrupamento é de 2,2. Então a resposta correta é a resposta A. Outros exercícios de referência relativamente ao cálculo direto da média, poderias fazer para praticar, ou poderás fazer para praticar, será o exercício 12 da prova da aferição do 8º ano de 2023, ou o exercício 1.2.1 da prova final de ciclo 2013, segunda fase. Novamente, poderás consultar a prova de aferição no arquivo das provas de aferição e a prova final de ciclo no arquivo das provas final de ciclo, seguindo os passos que já foram indicados anteriormente. Vamos agora fazer os exercícios em que nos é dada a média para descobrirmos valores em falta. Este é um exercício da prova final de ciclo 2023 da época especial. Na tabela seguinte apresenta-se o número de exposições temporárias em galerias de arte e outros espaços realizadas em Portugal de 2016 a 2021. Na tabela, o número de exposições temporárias realizadas em Portugal no ano de 2021 está representado por um K. Não sabemos quantas exposições temporárias é que se realizaram em 2021, mas sabe-se que a média das exposições temporárias de 2016 a 2021 é 6.225. Então essa primeira informação já está aqui colocada. Mas por outro lado, o que é que nós sabemos da média? Sabemos que é a soma de todos os valores em questão, que está aqui, agora aqui em baixo, mais o valor que não sabemos, neste caso aqui o valor K, a dividir pelo número de elementos em questão, neste caso o número de anos, que são 6 anos. Então o que é que nós podemos concluir? O que é que se pretende? Primeiro, calcula o número de exposições temporárias realizadas em Portugal no ano 2021. Ou seja, o que nós queremos saber é quem é que é o K. O que é que se pode fazer aqui neste caso? Igualarmos a nossa expressão obtida aqui em baixo com 6.225 e desta forma resolvermos então a nossa equação que nos é dada. Ou seja, somando aqui estes valores todos,
temos 32.770 mais K a dividir por 6, que é igual a 6.225. Bem, duas opções aqui. Uma, como sabes que este é um número natural, era descobrir por tentativas. Daria algum trabalho. Podia dar aqui algum trabalho, porque temos várias opções. A segunda é resolvermos esta equação com denominadores. Vamos reduzir a nossa equação ao mesmo denominador para depois cortarmos. Neste caso, multiplicando aqui por 6, o que é que vamos obter? Aqui nesta equação, 32.770 mais K igual a 37.350. Muito bem, multiplicando e pedimos depois cortar então aqui os nossos denominadores, a equação que tem denominadores, o mesmo denominador nos dois membros da nossa equação, todos têm o mesmo denominador, poderemos então cortar os denominadores. O que nos leva então que o nosso K é igual a 37.350 e agora o nosso termo 32.770 troca de membro, troca de sinal, 32.770 e feita a subtração, ficamos a saber que o nosso K então é 4.580. E está feito. Um outro exercício bastante parecido com o anterior, mas com uma diferençazinha aqui, que aumenta aqui um bocadinho o grau de dificuldade. Então vamos ver. Um dos trabalhos realizados pelo Bruno e pela Inês para a disciplina de Matemática consistia em fazer um registro das idades dos alunos do nono ano da sua escola, elaborar o gráfico da distribuição dos alunos por idades e determinar a média. Depois de recolherem os dados, o Bruno e a Inês combinaram que o Bruno iria elaborar o gráfico e a Inês iria determinar a média. Na figura ao lado mostra o gráfico elaborado pelo Bruno. O gráfico não está completo, pois o Bruno esqueceu-se de considerar os alunos de 16 anos. Ou seja, como a nossa questão vai ser precisamente essa, quantos alunos de 16 anos frequentam o nono ano na escola do Bruno e da Inês, vamos considerar como K esse valor desconhecido. Quer dizer, não sabendo se sendo muito alta ou se é muito baixa, sabemos que aqui deveria estar então uma coluna que ficou esquecida, aqui do nosso gráfico de barras, com o valor 16, em que não sabemos exatamente quantos alunos é que são. A média das idades corretamente obtida pela Inês, com todos, é de 14,5. Quer isto dizer que sabemos a média, novamente, sabemos como calcular a média, o 13 vezes 5, mais 14 vezes 40, mais 15 vezes 22, e agora repara aqui neste pormenor, mais 16 vezes K, porque não sabemos quantos alunos é que têm 16 anos. A dividir, também não temos a certeza qual é o número total de elementos. Sabemos que 5 tem 13 anos, 40 tem 14 anos, 22 tem 15 anos e K tem 16 anos. E agora aqui é que aumenta o grau de dificuldade, uma vez que a equação obtida temos no denominador um valor desconhecido. O que é que fazemos? Capacidade de abstração, fazemos o mesmo. É como se fosse um número inteiro, tal e qual, um número natural, tal e qual como vimos no exercício anterior. Vamos multiplicar e reduzir tudo ao mesmo denominador. Neste caso seria para multiplicar 67 mais K. Como o denominador ia ser igual, iríamos retirar os denominadores e o que vamos obter é uma equação e vamos resolver a equação. 955 mais 16K igual a 14,5 vezes tudo ali os 67 mais K. Resolvendo a equação, obtemos agora da equação com denominadores, obtemos agora aqui uma equação com parênteses. Estes 14,5 iremos multiplicar por 67 e também por K, obtendo então esta equação que está aqui em baixo, 955 mais 16K igual a 971,5 mais 14,5K, muito simples, juntamos os termos com a incógnita, trocamos o 14,5 K de membro, troca de sinal, e trocamos o 955 como termo independente, troca de membro, troca de sinal, simplificamos os termos semelhantes, os que têm K e os independentes, e o 1,5, neste caso aqui que está a multiplicar, vamos passar para o segundo membro a dividir, e feita esta divisão, obtemos então o valor K, que é 11. Ou seja, o que é que nós temos? Temos, com 16 anos, temos 11 alunos a frequentar o nono ano.
Do género destes dois exercícios que mostrei agora aqui, temos o exercício 15 da prova final de C-Ciclo 2023 da primeira fase, o exercício 1.2 da prova final de C-Ciclo 2015 da primeira fase e o exercício 7.2 da prova final de C-Ciclo 2014 da primeira fase, que podes, seguindo os passos aqui no site do IAV, consultar no arquivo das provas finais de ciclo de ensino básico para poderes fazer esses exercícios. Por último, vamos fazer um exercício que, não se enquadrando muito bem nos casos que foram apresentados anteriormente, vamos colocá-lo aqui neste grupo a que chamei de outros casos, e que é um exercício bastante interessante que diz assim: aos domingos, a Maria e os seus dois irmãos costumam ir ao parque fazer uma atividade chamada plogging, que consiste em apanhar lixo enquanto praticam exercício físico. No domingo, a média do número de garrafas de plástico recolhidas antes das 10 horas por cada irmão foi 15. Ou seja, nós não sabemos o número de garrafas recolhidas pelos três irmãos antes das 10 horas, por isso aqui considerei como K, mas sei que a média, que é este número total a dividir por 3, dá 15. Foi a média do número de garrafas recolhidas pelos três irmãos antes das 10 horas. Se resolvermos esta equação, novamente reduzindo tudo ao mesmo denominador para cortarmos os denominadores, ficaremos então com K igual a 3 vezes 15, ou seja, o número de garrafas recolhidas pelos três irmãos antes das 10 horas foi 45. Agora, a segunda parte. Depois das 10 horas, a Maria recolheu 6 garrafas de plástico, enquanto que os seus irmãos não recolheram nenhuma garrafa. Ou seja, aos 45, sabemos que o número total de garrafas recolhidas foram mais 6, que foram 51 garrafas. Pergunta agora, qual é a média do número de garrafas de plásticas recolhidas por cada irmão neste domingo? Ou seja, como já temos aqui os 51 como número total de garrafas recolhidas pelos três irmãos, teremos que, para calcular a média, ir dividir o 51 por 3, número total de garrafas recolhidas pelos 3, a dividir por 3, então temos então que o número médio, a média do número de garrafas foi de 17, ou seja, temos aqui como a opção correta a opção B. E é tudo, até ao próximo vídeo.